Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, agora 8h38. Revista Justiça. Debate. Dia de trânsito bem disputado aqui no Distrito Federal, mas vamos começar agora o nosso debate, tema muito importante. Estamos na Semana da Mulher, amanhã é o dia 8 de março, e hoje vamos debater os desafios da mulher negra, seja no trabalho, na justiça, nos estudos ou até em casa. Como podemos combater esse racismo estrutural feminino? Precisamos de políticas públicas que promovam essa igualdade racial? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada, mestre em Direitos Humanos, ex-administradora do Plano Piloto, doutora Ilka Teodoro. Seja bem-vinda, doutora Ilka. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Também está conosco ela que é doutora em História, preside a Associação Nacional de História do DF, professora da UNB, professora Renata Mello. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. É bom que eu posso chamar de doutora e professora, tá certo, né? Tá certíssimo. E conosco também a doutora Patrícia Guimarães, advogada especialista em Direito de Família. Doutora Patrícia, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, obrigado, Sérgio, mais uma vez pelo convite, fico muito feliz. Vamos então falar sobre esses desafios e vamos fazer um histórico de cada uma sobre como foi para chegar até aqui. Começo com a senhora, professora Renata Mello. Conta pra gente um pouco da sua história e o que envolve a superação, a questão do preconceito, tanto racial e por ser mulher. Enfim, é uma história, acredito eu, de várias mulheres, né? De várias mulheres negras aqui no Brasil. Eu vim de São Paulo antes de ter a carreira acadêmica. Eu trabalhei, passei por vários espaços da rede privada, de multinacionais, trabalhei em multinacional, fui bancária, enfim, sou de São Paulo. E lá várias oportunidades se abriram. Porém, desde criança, por conta desse racismo estrutural e da questão do gênero e ser mulher negra, mostrava e apresentava vários desafios. E desses desafios, obviamente, a educação é uma das saídas, porque a gente precisa conhecer a nossa própria história para poder lidar com situações que são dadas como naturais, né? Como cotidianas. E a população negra no geral, e as mulheres em específico, elas são invisibilizadas e colocadas em lugares de subserviência, desumanizadas, enfim. Então, eu percebia, mesmo na época, não tendo um letramento racial adequado, nem um letramento de gênero adequado, eu tive uma formação a partir da minha própria família sobre a questão racial. E passava por situações, eu que sou uma mulher negra de tez clara, passava de situações de objetificação, ligadas mais na perspectiva da sexualidade, não valorizando a capacidade intelectual, o que eu poderia contribuir em determinadas funções, né? E, ao mesmo tempo, eu, por ser ligado muito às artes, né, fiz dança, canto, então era mais um lugar objetificado. E isso causa muito incômodo, mesmo que a gente, em determinado momento da vida, não tenha uma resposta mais bem elaborada, como hoje eu tenho a partir das minhas pesquisas, era um incômodo constante. E nesse caminhar, eu coordenei casas de cultura em São Paulo, né? Eu fiz parte da implementação do Museu Afro Brasil em São Paulo, na implementação junto com Emanuel Araújo. E eu, de uma certa forma, eu me cerquei uma forma de proteção em desenvolver trabalhos e ações que eu me sentia valorizada, mas não valorizada no sentido de ser valorizada para o público externo, para a sociedade, mas é para me colocar num lugar de conforto e para me colocar num lugar de valorização, né? Enfim, nesse processo, e obviamente, nesse processo havia lugares de disputas entre os próprios pares, né? Porque sempre nós somos colocadas em xeque em relação à nossa capacidade.
E eu recebi um convite para vir a Brasília para desenvolver um trabalho na área de cultura e dentro das políticas públicas. Sim. Então, aliar o meu conhecimento histórico com ações concretas na área de cultura que favorecessem a população negra. E eu, obviamente, consegui desenvolver um trabalho como a questão das políticas voltadas ao samba carioca do Rio, né? O samba carioca junto ao IFAM, ou políticas públicas ligadas às comunidades tradicionais, pensando em mulheres negras, mulheres quilombolas, indígenas. E aí eu lidava nesse cotidiano, mesmo dentro desses espaços, que teoricamente espaços seguros, eu percebia essa disputa, inclusive, entre nós, mulheres e homens negros, porque uma sociedade racista que tem uma questão estrutural e patriarcal que nos coloca sempre em disputa. Os lugares são pequenos, né? Onde nós o tempo todo temos que provar a nossa qualificação e se justificar por estar nesses lugares. Isso eu coloco também numa caixinha de um sinônimo ou ligado ao próprio racismo das mulheres e dos homens negros, né? Nesse processo todo, uma forma de proteção foi a pesquisa. Quando eu me sinto acuada, entre aspas, eu me dedico a mais conhecimento. Leituras, me apropriar melhor da minha própria história, criar ou me proteger em redes de solidariedade, redes de afeto. Nós temos uma forma de falar, nos aquilombar, né? E eu fico muito feliz de hoje estar tanto com a doutora Patrícia como Ilka Teodoro, que são, com certeza, elas vão colocar a história delas, são mulheres que também, de uma certa forma, em suas trajetórias, passam pelos mesmos lugares. Então, nós criamos, de uma certa forma, essa rede de proteção. Mas esses desafios são cotidianos, desde como lidar com a própria vizinhança no condomínio, como lidar com a simples ida ao supermercado, como lidar na educação dos filhos, porque eu também sou mãe, né? Na educação dos filhos, enfim. E a universidade hoje também é um local de desafios, porque é um espaço historicamente elitizado, onde essas questões são colocadas, mas, ao mesmo tempo, é um lugar de autonomia, de reafirmar ou propiciar da possibilidade de mudanças, né? E um desses exemplos é estar aqui hoje, num momento como esse, fazendo uma discussão que ainda é necessária, né? Então, as minhas experiências em relação ao racismo, fica num lugar de superação o tempo todo. E essas dores, elas são importantes ser colocadas, mas eu acho muito importante a gente levantar a bola para a superação, né? E, enfim, não sei se eu consegui contemplar, mas é isso. Daqui a pouco eu te volto a falar mais um pouquinho da sua história. Doutora Ilka, conta um pouco pra gente também como foi a sua história, as superações. Então, eu, ao contrário de Renata, que teve essa experiência, né, da vivência da consciência racial em família, eu, apesar de ter uma tia que era militante do movimento negro, a tia Lourdes, inclusive, se estiver assistindo, um beijinho para ela. Lourdes Teodoro é uma referência, né, com pesquisa dentro da universidade também, mas o meu núcleo familiar ali não tinha essas discussões, então eu demorei muito a perceber. Na verdade, eu só vim me dar conta disso depois que a minha filha nasceu, né? Então, já mãe. Diversas situações que ela experimentou, que ela vivenciou, e eu, como mãe, fui me incomodando com aquele tratamento recebido. Então, foi a partir dali que eu falei, olha, tem alguma coisa, né, que eu preciso observar, enfim, e a partir daí eu iniciei meu letramento racial. Então, foi a maternidade que me trouxe essa consciência, e não o inverso. Mas, de certa forma, assim, a
a impressão que eu tenho hoje é que isso, de certa forma, me protegeu. Porque justamente, apesar da gente sentir as dores, a gente sentir os episódios, lidar com isso, você não saber nomear aquilo ali, me fez com que eu fosse indo adiante. Então, eu fui sem dar notícia do que estava acontecendo e seguir. Uma coisa que meu pai sempre falava pra gente era a questão do estudo, né? Da importância do estudar, da importância de você se constituir como um ser humano independente. Então, foi uma coisa que eu sempre trilhei, essa questão da independência, né? Da independência crítica, da independência do pensar, da independência da autonomia mesmo perante o mundo. Eu fui estudando, né? Fui pro direito. Quando eu, na faculdade, resolvi, apesar de todo mundo falar dos concursos públicos, da estabilidade, da segurança e tal, eu optei pela advocacia. A doutora Patrícia está aqui do meu lado, sabe do que eu estou falando, das dificuldades de ser uma profissional liberal, autônoma, independente, num contexto que nos é totalmente desfavorável, às vezes numa área como é o direito de família, que a gente sabe todas as dificuldades, os percalços, né, que existem ali, e a gente fui seguindo. E aí, nisso, tive a oportunidade de estar dentro do sistema OAB, fazendo parte de uma campanha eleitoral do sistema OAB. Para quem não sabe, né, a Ordem dos Advogados é uma instituição de classe bastante prestigiada, enfim, então tem um sistema de disputas internas, de eleição para presidência e tal, bem complexo. Esse ano tem eleição e estaremos aí atentas, né, e envolvidas com esse processo, porque é realmente relevante. A Ordem dos Advogados tem um papel muito importante. Será que teremos polêmica sobre a cota racial também nas candidaturas? Com certeza, nós estaremos atentas aí com relação a isso, né? Estaremos muito vigilantes com relação a todas essas questões da observância para ampliar a nossa representação. Mas e nesse sistema, justamente, eu tive um primeiro contato com um grupo de mulheres que discutia questões de gênero. Então, começa ali a minha discussão na pauta das mulheres, no direito das mulheres e tal. Isso ali, estou falando de 2011, 2012, mais ou menos. E depois com a minha filha. Minha filha nasceu em 2007, mas esses processos de entendimento começam ali quando ela está com uns 4, 5 aninhos. Então, mais ou menos na mesma época, né? E aí vem todos os entendimentos que a gente, né, as leituras, o aprofundamento da inseparabilidade das discussões de gênero, de raça e de classe e de todas as outras matrizes de opressão que nos atingem, né? E a partir disso começa um aprofundamento. Mas uma das primeiras coisas que eu comecei a discutir já em 2015, eu até anotei aqui para não esquecer de falar sobre isso, é a questão dos espaços de confinamento. A Renata trouxe aqui a questão, né, da gente às vezes ser colocado em lugares de disputa, e isso é algo que me incomoda muito, tanto para as mulheres como para a questão racial. A gente vai falar sobre a discussão das cotas na OAB, mas assim, as mulheres e as pessoas negras são sempre colocadas em espaços em que eles vão estar disputando com eles mesmos, né? Nós vamos estar disputando com nós mesmas. E isso é muito ruim. Então, desde 2015 que eu venho trabalhando e buscando uma representatividade de nós mulheres, de nós pessoas negras, nos espaços como um todo. Eu não quero estar sendo chamada para falar sobre questões, as dores das mulheres, só no mês de março. Eu tenho aqui uma lista de assuntos sobre os quais eu estou totalmente habilitada para falar. Fui administradora regional durante 4 anos. É um cargo executivo, do alto escalão do executivo. É um cargo em que você lida com diversas questões altamente complexas. Estou falando de orçamento, estou falando de gestão pública, estou falando de urbanismo, né? Estou falando de ordenamento territorial, estou falando de gestão de resíduos sólidos, né? Sou advogada do campo dos direitos humanos, direitos fundamentais, direito constitucional. Então, você lida com tudo aí e aí a gente acaba sendo chamado, às vezes, né, para conversar. As pessoas só querem nos colocar no lugar das dores, né? E uma das coisas que a gente busca é justamente esse empoderamento e dizer, olha, nós podemos falar sobre todos esses assuntos, nós podemos ocupar todos esses espaços, estamos aí na luta por uma... Aqui na Rádio Justiça, periodicamente, estamos convidando as pessoas, não só na data específica, né? Uma das conversas que tivemos aqui com a coordenação foi sobre isso, trazer representatividade e igualdade racial e de gênero. Exatamente, então é essa luta. Tivemos aí essa campanha por uma ministra negra, estamos aí constantemente trabalhando para que mulheres negras estejam nas listas
tríplices, Doutora nas listas Manuelita já esteve sextuplas. aqui também várias vezes. Temos várias aí nessa linha, né? A doutora Vera Lúcia, que está no TSE agora, a doutora Edilene, que também está no TSE, Manuelita, Lívia Santana, que está na lista sextupla do STJ agora. Então, assim, nós existimos. E acho que o maior compromisso, e essa tem sido, assim, a minha luta nesse tempo todo, é justamente dizer, olha, nós existimos e nós precisamos estar visíveis, né? E por isso agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje, justamente podendo falar e reivindicar esse espaço para todas nós, que é o que a gente busca, né? A nossa luta. E desde então me dedico a isso. Teve dificuldades na sua formação até? Encontrou barreiras, preconceito por ser negra dentro da sua formação acadêmica também ou não? Olha, encontrei. Só que na época, é o que eu falei assim, eu não tinha consciência disso. E ganhar a consciência racial, ou encontrar, não sei exatamente qual o termo que seria adequado para dizer isso, quando a gente se descobre negra. Morder a maçã do conhecimento? Exato, é quando a gente se descobre, né? A gente se descobre negra e a gente passa a se identificar como tal. Radar, né? E aumenta isso, é um portal que se abre e é um lugar muito complexo, porque você tinha questões que estavam ali adormecidas, essa é a palavra, Renata, obrigada, adormecidas, e aí quando você toma consciência disso, aquilo aflora, fala, olha, aquele episódio, então assim, até hoje, eu tenho momentos assim de você dormir e de repente se lembrar de alguma coisa que aconteceu num passado muito distante, e você falar, ali eu sofri um episódio de racismo, ali eu sofri um episódio de machismo, ali eu fui discriminada por isso, isso e isso. Que raiva de eu não ter reagido com todo o conhecimento que eu tenho hoje naquele momento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente passa ali uma borracha, a gente ressignifica isso e transforma isso em motor. Mas antes da gente partir para o nosso primeiro intervalo, doutora Patrícia, chega um pouquinho mais perto aqui da doutora Ilka, para as pessoas te verem pelas câmeras também no YouTube. Vamos lá, doutora Patrícia, conta um pouquinho também da sua história, por favor. Sérgio, vamos lá. Primeiro, fiquei encantada em ouvir as histórias, né, da doutora Renata, da doutora Ilka. E a gente vai resgatando, né, vai passando a ter gatilhos, né? Como é perceptível tanto para a mulher negra como o homem negro, a gente vai escutando a história um do outro, né? A gente vai aquilombando e a gente vai agregando na nossa história o que a gente passou. Eu, né, sou advogada hoje, mas eu vim de uma família, né, sou filha única, de um pai e uma mãe semi-analfabetos, um pai que conseguiu virar servidor público aqui no Distrito Federal, né? Graças a Deus nada faltou pra gente, eu não posso reclamar, né? Mas que a gente veio de uma família que é de quilombo, né? Meu pai é quilombola, quilombo do Calunga, depois da Chapada. E assim, só que eu fui ter esse conhecimento do quilombo depois de adulta, o que é fantástico, né? E assim, eu conheci o racismo na escola. Mas por não ter entendimento e meus pais não terem esse conhecimento, esse letramento racial, eu não sabia o que eu estava passando. Mas hoje, depois de a gente agregar valores, agregar conhecimento, e aí a gente começa a olhar para trás e ver desde quando a gente começou a sofrer o racismo e não entendia e pensava que era coisa de criança, porque fulano não gosta de mim. E aí você começa a notar que não era só fulano, eram várias pessoas. Então, assim, desde 7 anos eu sei o que é o racismo, pela questão do cabelo. Eu usava trança raiz, né? Que hoje é lindo, né? Hoje várias pessoas utilizam, mas na minha época a gente utilizava desse penteado para poder manter a semana, devido ao cabelo crespo, né? Para a mãe que saía cedo para trabalhar, não precisar todo dia, acorda cedo, menina, deixa eu pentear seu cabelo, ajeitar, né? Então, assim, ela fazia aquela trança no domingo, durava a semana toda, né? Então, ela só dava aquela ajeitadinha de manhã cedo, aquele tapinha que a gente chama, e eu ia para a escola. E assim, começou ali, porque os meninos ficavam assim, você é careca? Você não tem cabelo, não? Porque a trança raiz, né? Ela é bem baixinha. Então, assim, por ali eu comecei a sentir o racismo. Então, toda semana era uma pasta quebrada, Sérgio. Eu, mãe, mais uma pasta. Porque, assim, eu aprendi a me defender dessa forma. Como, assim, meus pais não tinham letramento racial, eu me defendia da maneira que eu achava que era correta. E assim era, né? Infelizmente. Com o passar do tempo, a gente vai tendo conhecimento, a gente vai estudando. Eu resolvi fazer direito.
Achei no direito uma forma de ter um grito social, né? De ter uma posição, de ter um status também, porque essa é a verdade. A faculdade de Direito traz para a gente um status diferente de outras profissões, né? Você é doutora, você tem um conhecimento da lei, isso é um fator primordial para a gente, né? Então, assim, que é negro e pode advogar, né? Então, assim, isso é bacana. Então, assim, eu escolhi essa profissão, fiquei entre psicologia e direito, acabei optando pelo direito, sou muito feliz no que eu faço. E aí, com o passar do tempo, a OAB me descobriu, né? Geralmente as pessoas que vão atrás da OAB. A OAB me descobriu. Eu comecei pela OAB Gama, onde eu fui convidada para ser presidente da Comissão de Igualdade Racial. E aí tudo se deu de dar aquele estralo final que eu precisava. E eu, comecei a liderar essa comissão. A comissão deu certo no Gama, os projetos, a gente começou a fazer palestras em escolas. E aí, por ter essa visibilidade, fui convidada pelo presidente da seccional para ser co-presidente do Dr. Beethoven, né, na comissão aqui da seccional, na Comissão de Igualdade Racial. E aí tive mais um convite, né, que foi para ser aí uma das conselheiras da seccional. Fico muito feliz, muito grata, porque foram coisas que foram reconhecidas. Mas aí eu vou voltar numa dor que foi dita aqui, da doutora Wilka, que é a questão cotas. Agradeço muito o convite, estou feliz onde eu estou, mas a gente sabe que, pelo conselho, a gente está no sistema cotas, né? A gente está ali, nós somos negros, mas estamos dentro do sistema dos 30% ali de conselheiros negros que tem que existir dentro da UABDF. Então, assim, e essa demanda minha dentro da UAB veio na última campanha, que a gente sabe que, para quem não tem conhecimento, na última campanha da UAB, nós tivemos um fator aí de disputa devido a essas cotas. Muita gente se declarou negro só para concorrer dentro desses 30%. Então, assim, foi uma coisa que machucou muita gente. A gente viu nossos direitos dentro da nossa casa. Nós somos uma instituição de advogados. Nós vimos os nossos direitos sendo desafiados na nossa cara. Então, assim, a gente que é advogado, ter que brigar com o advogado para enfiar na cabeça dele, você não é negro. Essa cota, esses 30% não lhe pertence. Então, assim, foi o auge da disputa, né, das últimas eleições. Infelizmente, teve boletim de ocorrência, teve processo. Olha onde fomos parar. Então, assim, infelizmente, Sérgio, hoje a gente tem um diferencial de 10, 20 anos atrás, porque a gente tem um pouco de conhecimento. Eu queria muito que todas as pessoas que são negras como eu tivessem um letramento racial, que pudesse se conhecer. Isso seria fundamental para a mudança que a gente precisa num país como um todo. A gente pode ver hoje uma coisa que está acontecendo a nível nacional, é uma coisa que eu não assisto, mas infelizmente estou sendo levada a assistir pela dor do Big Brother Brasil. Trago Davi para nossa conversa aqui. Eu sei que hoje nós estamos para falar de mulher, mas a questão racial desse menino sofrendo em rede nacional, onde muitos de nós que somos negros choramos juntos porque sabemos o que ele está passando. Sabemos do que é ser negro e ser excluído, sabemos do que é ser negro e ficar sozinho, de você sentar no lugar e todo mundo nem disfarçar e levantar e te deixar só. E assim, ao mesmo tempo, trago aí o letramento racial, que nós temos lá uma participante que é negra, que ao invés de estar ali junto a ele, não digo fazendo jogo junto, mas sentindo, vendo aquela dor, tá junto do lado das pessoas brancas, oprimindo uma pessoa negra, que é a Lady, né? Que isso nos entristece, até como mulher preta, né? Dá vontade de entrar e falar assim, minha querida, você como mulher negra, que sabe das nossas dores, pelo amor de Deus, não faça isso, não nos envergonhe. Mas aí você vê que é uma pessoa que não tem o que nós temos aqui nessa mesa, um letramento racial. Vamos voltar a falar sobre letramento racial, tem que fazer um intervalo agora e já voltamos com esse debate sobre os desafios da mulher negra nessa Semana da Mulher. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça. Vamos para o nosso segundo tempo do debate. Revista Justiça. Debate.
Os desafios da mulher negra, trabalho, justiça, estudos em casa nessa Semana da Mulher. E como bem disse aqui o doutor Ailton Teodoro, assunto que precisamos tratar sempre, né? Não só no mês de março. Mas, doutora Renata Mello que está conosco, para você que ligou a rádio agora, ela é doutora em História, preside a Associação Nacional de História do DF, professora da UNB. Tenho ainda a doutora Patrícia Guimarães, advogada especialista em Direito de Família, e a doutora Ailton Teodoro. Ela é advogada, mestre em Direitos Humanos e ex-administradora do Plano Piloto. Professora Renata, vamos falar sobre letramento racial. Foi tema bastante dito aqui por vocês. E qual a importância, a partir de que momento que precisamos políticas públicas para incluir isso também até na grade curricular? Sim, é extremamente necessário. Como a doutora Patrícia mencionou, né, anteriormente, ela trouxe um exemplo que a sociedade, de uma certa forma, tem olhado, porque não tem como, que faz parte das grandes mídias, que é o fenômeno do Big Brother Brasil. O letramento racial é necessário para a sociedade como um todo, e chamar atenção, e não só a população negra, entender a importância da memória e das origens. Porque estamos falando de um país que, historicamente, sua história foi negada. Historicamente, politicamente, foi construído um país que seja democrático, né? Que vivia esse mito da democracia racial. O mito, obviamente, significa que é algo criado, que é longe da realidade, né? E o letramento racial, ele nos propicia que, sim, futuramente, o Brasil seja realmente democrático, que a perspectiva racial e de gênero realmente esteja dentro de uma verdadeira democracia, que não é a realidade. E nós percebemos isso, e isso é chamado atenção historicamente a partir dos movimentos negros. Dos movimentos negros que tiveram figuras extremamente importantes que, final do século XIX, início do século XX, trouxeram questões e conceitos que são muito importantes, que nada mais é do que nós estamos fazendo aqui hoje. Um pouco de discutir a nossa realidade, que, de uma certa forma, vai reverberar dentro do processo das políticas públicas. Que quando conhecemos a nossa própria história, quando conhecemos as figuras que foram e são importantes para a nossa história da população negra, fica mais fácil para detectar situações que, como foi muito bem colocado, tanto pela doutora Ailton Teodoro, como pela doutora Patrícia, de não percepção do nosso lugar de sociedade. Eu queria dar um exemplo prático, né? Antes de mais nada, a gente precisa se colocar. Eu sou uma mulher negra, historiadora, mãe, e tantas outras coisas, e tenho uma preocupação de como educar os meus filhos, minha filha e meu filho, dentro dessa perspectiva racial e de gênero. Como lidar, como educar um menino, um filho, para não ser machista? Como educar um menino para não reproduzir a lógica do racismo, mesmo ele sendo filho de uma mulher negra? Como educar uma filha para não reproduzir o machismo? Porque, sim, dentro de uma lógica patriarcal, que nos é ensinado determinados comportamentos a partir do cinema, a partir da literatura, a partir da televisão, de vários estímulos, a gente acaba reproduzindo determinadas situações que a gente acaba criticando. E o exemplo do Big Brother é isso, de ter, por exemplo, um garoto negro, chamar a atenção que é um garoto negro, porque é um rapaz de 21 anos, de uma maneira, e os homens negros sofrem isso, nós estamos falando das mulheres, mas não tem como falar das mulheres e não falar dos homens negros, porque ele é colocado de uma maneira animalizada. Tudo que é de negativo é colado no imaginário, é colado na imagem desse garoto negro.
E uma garota negra, uma mulher negra que está, e todos os negros que estão também, eles são colocados dentro dessa lógica da branquitude, que significa do privilégio branco, da representação da pureza, da representação da assertividade, da representação positiva da intelectualidade. Então, essas figuras acabam colando nesse imaginário que as pessoas brancas estão corretas o tempo todo. Quando temos o letramento racial, entendemos as várias camadas da sociedade, começamos por valorizar figuras que foram importantes historicamente, que muitas vezes são retratadas como brancas dentro do imaginário social. E eu vou dar um exemplo muito básico, como Machado de Assis, né? Figuras importantes, literatas como Carolina Maria de Jesus, que até há pouco tempo era vista dentro da academia como uma literada de terceira, quinta categoria. Não era de verdade, porque não passou pela institucionalidade da universidade. E o conhecimento, ele vai além disso. A doutora Patrícia mencionou algo que eu achei muito importante, né? Ela escolheu direito, que propiciou, pelo lugar dela, né, de origem familiar, que, aliás, a questão quilombola é um tema que ainda é novo, mas é extremamente importante, para perceber as várias camadas que o racismo propiciou, não de uma ideia do senso comum místico, de quilombo do passado, que fugiram quando eram escravizados, não. Essa ideia do aquilombamento e das comunidades quilombolas remete a uma questão de ancestralidade e de uma forma de organização social necessária, que também é importante. Então, os pais da Patrícia, da doutora Patrícia, não tiveram uma formação intelectual, como os meus pais também não tiveram. Não tiveram porque... Não era nem permitido, nem se pensava nisso, achava-se tudo normal. Isso, porque os mecanismos do racismo, ou dos racismos no plural, colocam a população negra, em um exemplo, mais uma vez, do Big Brother, a desistir dos seus sonhos. O sonho do meu pai era ter feito direito. O sonho do meu pai era ter estudado, mas ele tinha que sair em determinado momento para ir para a roça, junto com meu avô, para poder... A ideia que as crianças tinham que ajudar na subsistência. E a educação era ligado aos brancos. Mesmo os brancos pobres eram um lugar natural para almejar determinado status social. Então, pelo olhar da doutora Patrícia, ela percebeu, porque no Brasil foi construído 3 áreas que são áreas elitizadas: o direito, as engenharias e a medicina. Então, as outras áreas do conhecimento, eu, por exemplo, sou historiadora. Ontem eu estava no Ministério dos Direitos Humanos discutindo a importância de ter nos quadros dentro da administração pública historiadores e historiadoras, porque nós trabalhamos com a questão da memória. E ainda no Brasil, a memória ela foi construída ou desconstruída no sentido de trabalhar com um discurso oficial, que é colocar para debaixo do tapete questões raciais, as questões de gênero, dos próprios direitos humanos, enfim. Nesse caso, o letramento racial parece que é uma coisa desconexa. O letramento racial, de uma certa forma, ele discute todos esses pontos para que nós possamos pensar em cada figura, em cada área do conhecimento, inclusive na questão dessas profissões elitizadas, como a medicina, saber, por exemplo, que determinadas doenças acometem especificamente a população negra. E que no Brasil, que sim, é um país que tem a questão da negritude no Brasil, é muito diferente da norte-americana, se deu de uma outra forma, porque não houve um apartheid oficial, e sim subterrâneo, mas
as trocas de vários grupos étnicos e raciais no Brasil, não menciona dentro do senso comum que uma pessoa que tem o fenótipo branco, ela pode sim, pela sua origem negra, ter doenças como anemia falciforme. E aí o tratamento na vida inteira é feito de forma enviesada, não correta. Então, se a gente assume, porque há uma construção de um apagamento da origem da população negra. Porém, a partir dos movimentos negros, principalmente o seu ápice na década de 1980, e a partir das nossas mulheres negras, as feministas negras, historicamente, começam a trazer esse outro olhar de uma representação positiva da população negra, e para isso nós temos essa necessidade de um letramento racial, que começa a desvendar essa história e começa a dar nomes de valorização dessas figuras, como Carolina Maria de Jesus, como eu já havia citado, Machado de Assis, Neuza Santos Souza, que falou da questão da parte da psicologia, da área da psicologia, como a área da educação. E aí eu vou trazer figuras contemporâneas como Nilma Lindo Gomes, que foi ministra, né, da Igualdade Racial e ministra dos Direitos Humanos no Brasil há pouco tempo. E tantas outras figuras, hoje Givânia Silva, que é uma quilombola ligada à CONAC, educadora, socióloga, que também trabalha a perspectiva dos quilombos a partir das mulheres, porque o quilombo dela é em Pernambuco, em Conceição das Crioulas, tem uma forte presença das mulheres. E com o letramento racial, situações de desvalorização da população negra ou representações que animalizam a população negra ou as mulheres negras, as jovens negras, como objetificadas, como, por exemplo, até um passado muito próximo, a questão da discussão da mulata, um termo pejorativo, que muita gente ainda acha que é um elogio. E por que é pejorativo? Explica isso pra gente. Isso. É pejorativo porque o termo mulato no passado, era uma derivação de mula, o que era híbrido. Até a década de 1910, 1920, dentro do imaginário social e da nossa intelectualidade, que congregava com a ideia de um racismo científico, colocava a população negra miscigenada como algo que deu errado. Porque o ideal é o branco. E o negro, a população negra, era dado como algo negativo, que deu errado, que havia, inclusive, um processo de apagamento. A lógica que, em alguns anos, com a questão da imigração, principalmente a imigração italiana no Brasil, eu que sou de São Paulo, eu vivenciei dentro da minha própria família o que significa isso. Dentro da própria família, em alguns momentos, há uma questão de hierarquização, de valorizar a parte italiana em detrimento da parte negra. Se perguntar a história para qualquer pessoa, eu faço isso com os meus alunos e alunas, conta da sua origem. A gente consegue mapear a nossa origem europeia facilmente. Eu sou de origem holandesa, tem alemães, tem italianos, franceses. E a negra? De que país? Porque a África não é um país, é um continente. Qual país específico do continente africano a sua família? Qual é a sua origem? De onde vem a sua família? E nós não conhecemos, eu mesma não sei. Eu também não. Entendeu? Então, essa questão da mulata, num determinado momento, era algo negativo e pejorativo. Era um cidadão ou cidadã de segunda categoria ou terceira categoria. A partir de 1930, houve um movimento de ressignificação que começa a ser construída a ideia da democracia racial no Brasil. A partir da produção intelectual de intelectuais como Gilberto Freire. Porém, em seus trabalhos, e um dos trabalho emblemático da tese dele,
é a obra Casa Grande Senzala. E essa obra Casa Grande Senzala, ele escreveu muito bem, uma escrita inteligível, ele trabalha com os amores, as vivências, só que ele coloca no lugar, de uma certa forma, como se fosse a questão racial no Brasil e a perspectiva escravocrata, o regime escravocrata no Brasil, como se fosse algo muito tranquilo. Ele tira as tensões e acaba objetificando mais uma vez a população negra, a partir de um ideal de branqueamento. Sim. E como a questão de Portugal foi muito mais amena. A questão da sexualidade é como se as mulheres negras, aí eu vou, a pauta de hoje, trazer as mulheres negras, como se elas pedissem e fossem um favor serem estupradas pelos homens negros, pelos homens brancos. Nesse sentido, como se a sua sexualidade ela fosse disponível. Isso abriu margem dentro do nosso imaginário social que uma violência sexual ou uma violência doméstica em relação às mulheres negras, e a doutora Ilka pode discutir isso muito bem, que ela trabalha com a questão de violência de mulheres também, fosse algo naturalizado. Sim. Né? Então, parece vários pontos, mas esse termo mulato ele foi ressignificado, e as mulatas eram colocadas como as mulatas no século XX, como um presente, um elogio, e não é. E nós estamos, e dentro desse letramento racial e de gênero, e os movimentos negros, como intelectuais como Lélia Gonzalez no Brasil, ou Beatriz Nascimento, começam a trabalhar e trazer essa discussão, inclusive para dentro dos movimentos negros, para os homens negros, nossos intelectuais negros, de como vivemos essa lógica patriarcal, machista, e que tem várias camadas, e que nós precisamos ressignificar. Professora, deixa eu partir também, além do letramento racial, doutora Ilka Teodoro. Estávamos falando aqui até fora do ar, além do letramento racial que precisamos ter, sobre representatividade, né? Já falamos das cotas, e o que nós sentimos é isso, né? A falta da representatividade, tanto feminina quanto também da mulher negra. Exato. Na verdade, a questão do letramento tem tudo a ver com a questão da representatividade, que tem tudo a ver com a questão das cotas, porque tudo está ali na mesma base, na mesma origem, né? A Renata falou aqui, trouxe várias intelectuais negras que precisam ser lembradas, precisam ser conhecidas, e o próprio conhecimento dessas intelectuais faz parte do letramento racial que precisa haver na população, que ela colocou. A população negra cria uma consciência, né? A gente se descobre, ou torna-se negro, como já afirmou a Neuza Santos, que ela trouxe aqui. Mas o letramento racial, ele é para todo mundo, né? Porque o letramento racial pressupõe justamente essa mudança de comportamento, de postura, de cultura, da branquitude de subalternizar ou de desconsiderar ou de menosprezar a existência, a humanidade das pessoas negras no Brasil, e colocá-los como cidadão de segunda classe. Isso parte, né, de um resgate da memória, que é algo importante, de um conhecimento dessa cultura durante todo o período, e nós temos legislação que obriga esse ensino da cultura afro-indígena brasileira nas escolas, uma lei que não é respeitada, que não é obedecida, cujo ensino não é estruturado. Você pega aí a própria Política Nacional, a BNCC, e os currículos das escolas de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, a gente não consegue identificar claramente a presença a observância dessa legislação, né, dessa obrigatoriedade do ensino. Então, existe uma estrutura que gera todas essas desigualdades, né, todas essas disparidades, essas diferenças, e que tem como consequência a falta de representatividade em todos os espaços de poder, porque não é diferente nas estruturas de poder o não reconhecimento da pessoa negra como capaz de ocupar aqueles espaços, o não reconhecimento da nossa inteligência, da nossa intelectualidade e principalmente da nossa formação acadêmica e condições de desempenho às vezes muito superior ao, vou dizer, o homem médio que costuma ocupar esses determinados lugares. Então, assim, é de fato uma questão que vai impactando na outra.
Ainda nessa questão da representatividade, hoje a gente tem trabalhado muito com as ações afirmativas, que são as cotas, e aí um outro problema da branquitude, quando reconhece a legitimidade do sistema, do sistema de ações afirmativas como as cotas, enxerga a cota como teto. Cota não é teto. Cota é uma solução temporária, uma ação afirmativa temporária para que a gente possa justamente ampliar a presença de pessoas negras nesses espaços. De presenças negras, de mulheres, enfim, de todas as pessoas que convivem ali com diversos sistemas de opressão. Então, assim, cota ela não tem que ser o teto. Né? Na OAB a gente assiste isso. Se é 50% de mulheres, então só pode ter 50% de mulheres? Não é. Eu estava contando aqui para a doutora Patrícia que a gente organizou uma chapa em 2018 que a gente colocou 70% de mulheres, porque historicamente as mulheres sequer participavam. Então já teve chapa com 100% de homens, por que não pode ter uma chapa com 70% de mulheres, já que hoje a gente tem um normativo que limita a 30% de cada gênero e tal. Então, assim, cota não é teto. Se você tem uma população brasileira que é majoritariamente feminina e majoritariamente negra, o nosso teto, digamos assim, se ele existir, é minimamente a representação proporcional da população. Então, se a gente tem uma população majoritariamente branca e negra, a nossa representação em todos, eu não só estou falando de representação no Congresso, eu estou falando em todo e qualquer espaço de poder, de decisão, de representatividade, ele precisa também minimamente ser proporcional. E se a gente for falar de reparação histórica, nós teríamos que ocupar esses espaços majoritariamente pelo mesmo período que as pessoas brancas ocuparam, os homens brancos ocuparam esses espaços durante toda a história do Brasil. Nós estamos falando aí de quase 500 anos, né? Então, assim, é disso que a gente fala de representação. E duas coisas importantes em cima da fala da Renata, que é muito importante falar, quando eu falo dos espaços de confinamento, que são esses nichos que as mulheres são colocadas, né? Dentro do sistema OAB, Comissão da Mulher, Comissão de Igualdade Racial. No máximo ali, Comissão de Direitos Humanos. Isso também tem a ver com essa lógica que se apresenta ou que impacta também na divisão dos trabalhos, na divisão das pautas. Então, a gente assiste uma divisão sexual de pautas e de espaços e a gente assiste uma divisão racial das pautas e dos espaços. O que eu quero dizer? Quando ela traz a lógica das profissões que são consideradas elitizadas, quando a gente fala profissões elitizadas, a gente fala profissões embranquecidas, né? As profissões tidas como da branquitude. Por quê? As pessoas negras não é permitido acessar aqueles espaços, porque nós estamos confinados naqueles assuntos, naquelas pautas, naquelas áreas profissionais que são consideradas pela branquitude áreas menores. E mesmo quando a pessoa negra acessa os espaços de poder, elas costumam ser colocadas nesses espaços ditos menores. Então, nós temos estudos, por exemplo, da professora Flávia Biroli, que diz, olha, as mulheres, quando elas conseguem acessar cargos no Congresso, por exemplo, elas são destinadas para pautas de assistência social, educação, pautas que são consideradas menores. Você dificilmente vê ali mulheres nas discussões consideradas maiores, como orçamento, Comissão de Constituição e Justiça, enfim, vários outros espaços. E nas profissões também é assim. Então, as mulheres vão para a história, vão ser professoras, mas não ocupar essas profissões ditas de elite. Então, isso é importante também democratizar. Quando a gente fala de aumentar a representatividade e democratizar o acesso, a gente está falando de todo o acesso. Então, nós queremos ver mais pessoas negras na medicina, nós queremos ver mais pessoas negras no direito, nós queremos ver mais pessoas negras no sistema OAB, mas ocupando os cargos de destaque. Nós queremos nos tribunais, ocupando os cargos de destaque, não os cargos considerados menores, onde a gente vê claramente essa divisão. Não confinadas, digamos, né, nesses espaços que eu estou chamando de espaços de confinamento. Então, eu acho que é isso, quando a gente fala dessa visibilidade, e aí uma ressalva importante aqui do que eu tenho dito, eu acho importante que nós estejamos falando no mês da mulher, no mês da consciência negra, porque são datas, né, consideradas simbólicas, mas que essas datas simbólicas sejam justamente utilizadas para que haja uma mudança cultural, para a gente alertar para isso, trazer essa chamada da importância de que a representatividade ela precisa ser construída no dia a dia, em todos os espaços, até que nós
não precisemos mais falar sobre isso nem numa data simbólica e nem no nosso dia a dia. Então, é justamente naturalizar a presença de pessoas negras nesses espaços de poder, que foi uma coisa que eu disse e repeti durante todo o período que eu fiquei à frente da administração regional. Olha, eu posso ser a primeira, mas não quero ser a única e nem quero que isso seja digno de nota. Eu quero que isso seja naturalizado, que uma mulher negra em espaços de poder, em espaço de gestão, conduzindo a gestão de uma cidade toda, possa ser considerado completamente normal e não motivo de, susto, dizer, nossa, uma mulher negra tal nesse espaço de poder, que curioso, né? Que exótico, né? Nós queremos ser tirados desse lugar do exótico, né? Do não natural, e que a nossa presença em todos os espaços seja naturalizada. Doutora Patrícia, ainda estamos nessa questão, né, sobre a participação, as cotas, o letramento. O que a senhora pode acrescentar entre os comentários que já foram feitos? Eu tô tão encantada que acho que vou ficar aqui quietinha só ouvindo. Estou aprendendo um pouco mais. Tanto que enriquece a gente. Sobre essa questão do letramento racial, vou trazer a minha pessoa, né, para quem está em casa e não está assistindo no YouTube. Eu sou uma mulher negra, eu uso trança Rastafari, né? E eu sou casada com um homem branco e os meus filhos são de pele clara. Então, assim, pensa, né? Acho que Deus coloca a gente numa situação para assim, olha, tá aí o seu desafio, minha filha, vai. E assim, então, assim, eu tenho que começar o letramento racial dentro de casa, né? Ao contrário do que aconteceu comigo, os meninos, né? Eu tenho um filho de 10 e uma menina de 5. Helena tem um cabelo enorme, porém cacheado. Então, assim, por que eu digo que o letramento racial começa em casa? Primeiro, porque nós somos um país com misturas, né? Então, assim, a minha casa é uma prova disso. Então, eu tenho que mostrar para ela que, por mais que ela tenha a pele clara, ela é filha de uma mulher negra, ela é neta de um homem quilombola. Então, assim, a gente faz toda essa associação com as crianças lá em casa para que eles entendam a origem deles. Então, assim, ao contrário que a doutora Renata trouxe, eu sei das minhas origens. Então, assim, isso me traz um fortalecimento tamanho de chegar nos lugares e falar assim, eu sei de onde eu vim. Então, assim, mas assim, pelo fato da gente ter origem quilombola, né? E quando a gente fala quilombo, acho que as pessoas associam assim, o pessoal que saiu correndo da escravidão. Não, gente, a gente já está bem moderno, viu? Lá no quilombo tem internet, tem água, tem luz, tem tudo. É porque são terras que foram destinadas aos nossos ancestrais e aí vai passando de geração em geração. E é um lugar riquíssimo, muito lindo, de terras que ainda são virgens. É um lugar que ainda tem onça, Sérgio. Então, assim, você abre a sua janela de manhã cedo, você vê aquele tanto de arara azul, o tucano come na sua janela. Então, assim, é um lugar belíssimo. Então, assim, que os meus ancestrais, assim, a minha família, né, eu digo um contexto que são mais ou menos 400 pessoas ali, e não querem abandonar aquele local. Então, assim, voltando a isso. Então, se os meus filhos conheceram o quilombo, meus filhos sabem de onde vieram, a gente sabe que a nossa origem veio pelo Porto da Bahia, que a nossa origem é da Nigéria, né? Até pelo formato do nosso corpo. Eu sou uma mulher que sou alta, mas que tem um corpo avantajado, que é em formato de pera, né? E aí você vai estudando, você vai aprendendo, você sabe que os nigerianos são assim. Então, assim, a gente sabe de onde a gente veio. Igual os negros que vieram de Angola estão praticamente ali no Rio de Janeiro. Você pode ver pelo formato, que são aquelas canelinhas mais secas e tudo mais. Então, quanto que é importante a gente estudar as nossas origens e, assim, quanto que é importante, assim, que eu sei que Guilherme e Helena, em casa, sabem de onde vieram. Então, assim, eu faço esse letramento interno em casa com aquisição de livros didáticos, livros que contam um pouquinho da nossa história, para que eles entendam o Príncipe Negro. Gente, esse livro é riquíssimo, não só para criança negra, mas como é fantástico contar essa história. Então, assim, os meninos têm esses livros em casa. Guilherme, hoje, ele já chegou a participar de um programa aqui na TV Justiça. Então, assim, explicando o que é igualdade racial, quais são as diferenças. Então, assim, ele já sabe falar isso na escola. Ele participa de algumas palestras minhas, daqui um dia eu sento para ele falar. Então, assim, com 10 anos. Então, ele
tem essa consciência. Não é porque eu fico insistindo, mas é porque ele vê a minha vivência, ele me vê fazendo entrevista, ele me vê estudando a respeito e hoje ele sabe do que significa. Isso é de suma importância. Eu costumo dizer que o letramento racial ele tem que começar nas escolas. Se a gente começar a mudar a base, Sérgio, que é a escola, que nós temos uma lei que obriga, porém a gente sabe que não é cumprida. A gente tem uma lei que obriga, porém a gente sabe que o professor se sente incomodado de falar. Então, o que acontece nas escolas, tanto pública como particular? Vamos falar dia 20 de novembro porque somos obrigados. Então, essa semana do 20 de novembro, vamos pegar aqui, fazer uns cartazes, colar pela escola. Hoje a gente está muito na rede social, né? Tem muitas escolas que estão na rede social, independente se é pública ou privada. Vamos tirar umas fotinhos aqui, colocar. Comemoramos o dia 20 aí de novembro. E você chega para palestrar nessa época, porque é a época que nós, negros, principalmente da Comissão de Igualdade Racial, somos disputados a tapa. Vem aqui que é para economizar o nosso tempo, fala aqui na escola, porque aí os professores não precisam falar sobre o tema. Essa é a nossa realidade aqui no Brasil. Então a gente vai, quando a gente começa a palestrar, a gente vê nos olhos, principalmente da criança negra, que a maioria é na escola pública, aquele olhar assustado. Nossa, então é isso? Então, assim, eu sou negro, já cheguei a me deparar em palestras, em escolas, que a criança não se reconhece negra. Ou ela não quer ser negra de forma alguma. Ai de você, se você virar para mim e falar que eu sou negro, que eu sou preto. Não, não sou. Ela não se reconhece. E aí vem a importância de nós, negros, nós, população brasileira, no contexto geral, ter esse letramento. Nós precisamos saber nossas origens. Nós temos os nossos heróis negros. A criança negra não sabe. Eu louvo aí o Pantera Negra, que foi uma revolução trazida no cinema. Quantas crianças não foram beneficiadas com aquele filme? Gente, eu posso ter um herói negro. Eu tenho um herói da minha cor. Essa semana mesmo, aconteceu uma coisa fantástica lá em casa. Eu não pude ir ao aniversário da filha de uma prima e eu resolvi comprar um presente e mandar, né? Pelo correio. E aí eu procurando, né? Gente, o que eu vou dar para uma criança que já tem 11 anos? Ela ainda brinca de boneca? A minha prima não ainda brinca. Comprei uma boneca. Só que eu achei uma boneca na internet, coisa mais linda, de Rastafari, uma Barbie de rasta. Eu nunca tinha visto. Gente, comprei, chegou na casa. A parte ruim é porque agora a Helena falou, mãe, eu quero uma boneca que é igual a você. Agora eu vou ter que comprar essa Barbie pra ela. Mas eu comprei porque, assim, eu achei fantástico. E a mãe dela também usa Rastafari. Eu falei assim, gente, ela vai ficar louca, porque ela vai se ver naquela boneca. Ela vai ver a mãe dela naquela boneca. Porque muitas vezes a gente vê toda essa questão da perfeição. E aí que vem. Nós brasileiros, como a maioria negra na população, porém, somos pessoas, desculpa o termo que eu vou utilizar, gente, tapados. Nós somos tapados por quê? Nós vivemos no sistema europeu. E aí, quando vocês saem aqui do Brasil e vão para a Europa, descobre que, opa, eu não sou branco. Porque lá fora você não vai ser considerado branco. Aí é um choque cultural, um choque internacional. Então a gente deixa de valorizar a nossa história. A gente quer sim tampar a história das pessoas negras porque é um incômodo. E cada dia que passa é um incômodo por quê? Porque nós estamos aprendendo a nos conhecer, nós estamos tendo conhecimento e a gente está querendo adquirir sim espaços de poderes. Aos poucos nós estamos estudando, ganhando cargos de importância. Doutora Vera Lúcia ontem, acho que comemorou um mês, né? Que tomou posse. Gente, é uma mulher negra. Eu posso virar para minha filha e falar assim, ó, tá vendo lá? Doutora Vera Lúcia, ministra. Mas, ao mesmo tempo, é vergonhoso. Uma ministra quanto que a doutora Vera trabalhou, lutou, quanto que tivemos que fazer campanha para que ela fosse indicada. Sabendo que ela tem aquele conhecimento, quanto que a gente precisa diariamente provar que podemos, provar que temos conhecimentos. E aí eu concordo que a doutora Wilka trouxe, vamos ali, a questão da OAB. Nós temos aí diretoria da igualdade racial, vai ter uma pessoa negra lá na frente. A comissão de igualdade racial, vai ter, óbvio, que são lugares que tem que ter. Mas onde estamos ali dentro da diretoria geral da OAB? Por que nós não temos um tesoureiro negro? Por que não temos um candidato negro? Por falta de apoio. Essa é a nossa realidade. Negra, né? Ou negra.
Mas aí, eu vou falar uma frase que eu ouvi dentro da própria OAB. Política não é feita com coração, política é feita com dinheiro. Dinheiro. E aí a gente cai no viés. Quem é que vai apoiar a pessoa negra? Qual é o apoio que essa pessoa negra vai ter? Financeiramente. Nós precisamos do quê? Ser apoiados. Nós precisamos que essas pessoas que detêm o poder financeiro acreditem no nosso potencial. Mesmo a gente estudando, mesmo a gente se qualificando. Eu tenho pós em criminal, eu tenho pós em civil, eu tenho pós na área de família. Agora eu estou fazendo um mestrado. Mas mesmo assim, todo o tempo eu tenho que mostrar que eu tenho conhecimento. Até mesmo... Patrícia, pois não. Pode concluir, por favor. Até mesmo para cliente. Você tem que mostrar, não, você chega, tá. Você vê, a gente sente aquela nossa pele queimando, aquele olhar assim, será que você sabe mesmo? Sim. E aí, o que acontece? Eu tenho que colocar todas as certificações de diplomas na parede para a pessoa entrar ali, né? No meu escritório, fica posicionado atrás de mim, justamente para o cliente sentar na minha frente, ele, tá, realmente. Ela tem esse conhecimento que ela fala. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, já parto agora até para as considerações finais. E gostaria que cada uma desse uma mensagem para a mulher negra, para a superação, sobre tudo isso. Começo agradecendo à professora Renata Mello, ela que é doutora em História, preside a Associação Nacional de História do DF e também professora da UNB. Professora, obrigado por estar conosco e enriquecendo bastante esse debate. Eu que agradeço o convite, Sérgio, e fico muito feliz para quem está ouvindo, né? As considerações finais é para a gente pensar um pouco de toda... Óbvio que esse tema ele não se encerra, né? Tem várias camadas, mas o que eu queria deixar registrado que a gente precisa conhecer melhor. Foi mencionado da lei que na prática não é cumprida, a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645, que também coloca a perspectiva indígena nessa discussão de letramento racial dos povos originários, que a gente precisa conhecer, precisa valorizar todas as áreas do conhecimento, a população negra e as mulheres negras. Sempre ainda estão invisibilizadas e têm um papel muito importante. Colocada sempre, nós mulheres negras somos colocadas como aquela que ajuda, principalmente os homens brancos, a ter notoriedade, enfim. Mas é isso, esse letramento racial, ele é necessário. A doutora Patrícia colocou muito bem a questão da educação. A educação, ela é fundamental, as escolas e esse letramento começar pelos menores, mas eu também sou a favor de que aqueles e aquelas que não tiveram acesso por conta de uma estrutura social que não permitiram isso, ainda têm a oportunidade de conhecer sua própria história, né? Não importa, tem a oportunidade. Sim. Eu também sou mãe. A minha história é muito parecida com a da doutora Patrícia e da Ilka, que é amiga e eu conheço, né? Meus filhos também acompanham e também são estimulados. E quais são os desafios? Os meus são adolescentes, né? Uma filha de quase 13 anos, um filho quase de 15 anos, Lucas e Luísa, que o tempo vai passando, tem a primeira infância, mas chega na adolescência, são outros desafios. Também filhos de um pai branco, uma mãe negra, né? E qual a história familiar? Como se portar na sociedade quando eles estão sofrendo racismo? Então é isso, se conheçam, aproveitar que as mulheres e pesquisar mais essas mulheres e a importância das mulheres negras na estrutura social, mesmo em qualquer área do conhecimento, mesmo aquelas que são consideradas de segunda ou terceira categoria. Mas estamos aqui ainda para fazer história. Se motivem, vão atrás, conheçam. Muito obrigado, professora Renata Mello. Também agradeço. Doutora Ilka Teodoro, advogada, mestre em Direitos Humanos, ex-administradora do Plano Piloto. Obrigado por estar conosco aqui. E a sua consideração final rapidinho. Obrigada, Sérgio. Agradecer o convite para participar, agradecer a audiência e dizer o seguinte: a doutora Patrícia trouxe uma questão muito importante, que é do
do dinheiro, e eu acho que a gente precisa começar a fazer realmente o enfrentamento e a disputa desses espaços onde é dadas as cartas do dinheiro, né? Então, é disputar as questões de orçamento, disputar as questões orçamentárias, disputar a questão do financiamento para todo tipo de eleição. Então, assim, o recadinho final para esse Dia Internacional da Mulher é que a gente faça essas disputas, esses enfrentamentos, porque já chega, né, da gente ficar só colocando aí água no chá alheio. Tá na hora da gente fazer o nosso. Então, é isso. Obrigada, Patrícia Sérgio. Guimarães, muito obrigado, doutora Ilka. Doutora Patrícia Guimarães, advogada especialista em direito de família. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É uma honra estar aqui com você para conversar sobre qualquer assunto, e esse assunto em específico que mexe muito com a gente. Eu acho que a mensagem final que eu posso deixar para as mulheres negras é: vamos sair do local que estamos, vamos largar de ser a empregada da novela das 8. A gente tem sim capacidade. Eu sei que para a gente é muito mais doído, é muito mais sofrido, mas a gente tem capacidade sim de ocupar cargos. Incentive suas filhas, netas, coloque nela a visão que a gente pode, mesmo sendo doído, mesmo sendo difícil, ocupar cargos e estudar para conseguir atingir os nossos objetivos. Sempre pensar em crescimento. Muito obrigado às nossas convidadas. Lembrando que esta conversa, esta mesa redonda, vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h48, intervalo, porque na volta vamos fechar com o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.